Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre Relatório Mundial da Felicidade. Eu espero que esse podcast me encontre muito bem. Bom, se você não ouviu o podcast anterior, eu falei da minha voz sexy, né? Estou em recuperação, então minha voz está um pouco melhor do que a última gravação do último podcast, você vai perceber. Mas ainda está um pouquinho sexy, né? Roquinha. Espero que você compreenda aí esse meu momento de saúde. Quero já aproveitar, pedir para que, se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir algum título ou algum assunto aqui para o nosso podcast, manda um WhatsApp para 22 99 222 1003. Vai ser muito legal receber aí a sua sugestão, a sua crítica, que possa contribuir aqui para dar continuidade aqui aos nossos assuntos. Tá? Então, minha gratidão aí para quem tira um pouquinho do seu tempo para mandar um WhatsApp para a gente aqui, e para mim em especial, tá? Obrigada, e continuem mandando, porque para mim é muito importante. Quero também pedir para você ir lá no meu site fernandagonçalves.com para conhecer um pouco mais do meu material de trabalho, entender com que eu trabalho, e me seguir no Instagram, Fernanda Gonçalves. Vai ser uma honra receber também lá um direct seu falando que você ouviu o podcast, o que você achou de tal podcast. É sempre uma honra trocar com vocês aí essa informação. Por que eu falo isso, né? Eu tô gravando, vocês vão ouvir isso em alguma plataforma, e quando vocês mandam qualquer tipo de feedback, gente, é uma felicidade indescritível. Vocês não fazem ideia de como é legal a gente poder receber qualquer tipo de feedback, tá? Então façam isso, porque isso alegra demais o meu coração. Bom, eu acabei de descobrir que existe um relatório mundial da felicidade, e eu não poderia deixar, né, de conversar sobre isso com vocês aqui nesse podcast. Então, se você também não sabe, bem-vindo ao time que acaba de saber, então, que existe um relatório mundial de felicidade, uma pesquisa publicada anualmente, chancelada pela ONU, sobre o estado de felicidade do planeta, tá? Em 2022 chegou a 10ª edição desse relatório. Ela é editada pelo economista Jeffrey Sachs, junto a outros professores acadêmicos desde 2012, e começou utilizando dados da pesquisa da Gallup. Então, gente, é muito legal a gente entender, né, que de alguma forma a felicidade tem sido medida, mensurada, e ainda mais com a chancela da ONU, né? Isso é muito incrível. Bom, eu vou dizer para vocês aqui qual seria o endereço, se vocês quiserem conhecer mais sobre essa pesquisa, tá? É worldhappiness.report/ed/2022/, tá? Se tiver alguma dúvida sobre, manda um WhatsApp aí que a gente compartilha o link com vocês, para vocês terem acesso, tá, a toda essa pesquisa. Lembrando que ela está toda em inglês, beleza? Bom, o que a gente vê aqui de importante, né, principalmente nessa última pesquisa aí no último ano, em 2022, é que a satisfação com a vida, né, caiu a partir de 2011. Então nós estamos menos satisfeitos com a vida de uma forma geral. A desigualdade em bem-estar aumentou a partir de 2011. Então a gente vê aí um aumento dessa desigualdade do bem-estar entre as pessoas. E aumentou também a preocupação e a tristeza das pessoas.
aumentou o nível de estresse e manutenção da sensação de raiva. Então, esses pontos aqui que foram trazidos, né, de métricas que a gente precisa olhar com cuidado, né, é ver o que a gente, enquanto indivíduo, pode fazer para melhorar isso, né, quando a gente fala da felicidade. Primeiro, eu acredito que é cada um olhando para si, né, se perguntando se realmente é feliz, né, se perguntando se as escolhas que tem feito da vida têm te deixado mais feliz ou menos feliz. O que acontece ao seu redor que te deixa com raiva, né, que aumenta o seu nível de estresse. O que você pode fazer para alterar isso diante do que está acontecendo na sua vida. E aquilo, a gente precisa pensar assim sobre a nossa felicidade, que para mim, tá, é um estado interno. Ela não depende, ela não deve depender dos fatores externos. Aí vocês podem falar assim, Fernanda, mas como que uma pessoa pobre, que por exemplo, né, está passando por dificuldades de alimentação, dificuldades básicas, né, de alimentação, de repente de educação, enfim, pode ser feliz? Essa é uma pergunta bem interessante. E ela pode ser feliz com o que ela tem, se aquilo está fazendo sentido para ela, se aquilo para ela, se a vida é uma jornada, né? Hoje, talvez você não esteja no melhor emprego, hoje talvez você não esteja recebendo do jeito que você gostaria, né? Hoje você pode não ter o carro que você gostaria, hoje você pode estar numa situação financeira que você não gostaria, mas isso não pode determinar a sua felicidade, porque quando você entende que você tem capacidade de mudar o seu cenário, essa felicidade começa a aparecer. Você busca isso de algum lugar internamente, porque você acredita que você pode mudar o cenário que não está tão bom hoje para você. Pode se misturar com a fé? Pode também. Mas a questão é o que a gente tem feito, né, para olhar para essa nossa felicidade genuína, que às vezes muitas vezes a nossa felicidade primeiro está pautada em coisas simples, né? Você está mais próximo das pessoas que você ama, conversar mais com as pessoas que você ama, fazer coisas que te fazem bem. Será que quando você deixou de fazer coisas que te fazem bem e por isso hoje você tem um nível de estresse muito mais alto? Então são questões para a gente pensar sobre isso, para que a gente possa colaborar, né, e que a gente possa fazer com que esses índices que foram colocados aqui, né, desse cenário, possa mudar a partir de agora. Mas também a gente não pode deixar de falar, né, que o próprio relatório fala, né, que a pandemia trouxe não só dor e sofrimento, mas também um aumento do apoio social e da benevolência. Enquanto lutamos contra os males da doença e da guerra, é essencial lembrar o desejo universal de felicidade e a capacidade dos indivíduos de se unirem para apoiar uns aos outros em tempos de grande necessidade. Então isso daqui é um pouquinho do trecho do relatório, né? Só que para eu poder apoiar o outro, para eu poder ser benevolente com o outro, eu preciso ser benevolente primeiro comigo. Eu preciso acreditar em mim, eu preciso apoiar as minhas ideias, né? Principalmente se eu não estiver numa situação que eu esteja, que externamente esteja tão bem, né, assim para mim. E nessa pesquisa também, nesse relatório, né, eles trazem os primeiros países, né, os países mais felizes, segundo a pesquisa. E olha só que interessante, né, os 10 primeiros países, né, a gente tem o primeiro país, 1, Finlândia, 2, Dinamarca, 3, Islândia, 4, Suíça, 5, Holanda, 6, Luxemburgo, 7, Suécia, 8, Noruega, 9, Israel, 10, Nova Zelândia. Aí você deve estar se perguntando, e aí, Fernando, onde o Brasil está? Qual é a posição? O Brasil está na posição 38, tá? Ficou em 2022 na posição 38, e em 2015 ele era o 16º. Então vale a pena a gente pensar também sobre o que tem acontecido no nosso país, né, que fez com que a gente caísse tanto, saísse da posição 16.
em 7 anos aí para a posição 38. Será que a gente tem remado contra essa felicidade, né? Que isso não é um índice importante? Ou será que outros países estão focados, né, nessa questão da felicidade de uma forma geral, né? E isso traz esse tipo de reflexo dentro da sociedade. Então pensar sobre isso é importante, gente. Mas importante é aquilo que eu falei, a gente fazer a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, a gente talvez não consiga mudar o mundo, talvez a gente não consiga mudar o Brasil, mas muitas vezes a gente pode mudar a nossa família, né? A gente pode mudar às vezes o bairro, a gente pode mudar a empresa onde a gente trabalha, o setor onde a gente trabalha. Então assim, a nossa contribuição é importante. É importante a gente falar sobre felicidade. Assim como eu já pontuei em alguns podcasts aqui sobre a importância de falar sobre o dinheiro, né, que a gente tem que quebrar esse tabu, que a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre investimento, precisa falar sobre como a gente pode melhorar o nosso potencial financeiro. E da mesma forma a gente precisa falar sobre felicidade, né? Sobre o que é ser feliz para você, né? Pergunta para o teu colega de trabalho, pergunta para o teu filho, para tua esposa, para o teu esposo, para as pessoas que você ama, né? Você está feliz? Você se sente uma pessoa feliz? O que é ser feliz para você? Né? A gente precisa se responder, a gente precisa olhar para isso com mais carinho, para que a gente possa encontrar esse ponto de equilíbrio, porque a gente acaba sofrendo, né, os impactos externos de que ser feliz é ter coisas. Quando você tem coisas, quando você conquista coisas, você é feliz. E aí volta aquela pergunta, né, quando você falou se uma pessoa que está passando por necessidade, ela é feliz? Uma pessoa que muitas vezes tem muito dinheiro, você conhece, você vê que ela não é feliz, e ela te diz que ela não é feliz. Então, o que a gente precisa pensar é, do jeito que está a nossa vida hoje, como que a gente pode, de fato, se sentir feliz e como que a gente pode mudar. Porque a pessoa mais feliz do mundo não é aquela que tem, sei lá, trilhões de milhões na conta. Não é, gente. Então não é sobre dinheiro, né? Claro que dinheiro vai te trazer muito mais possibilidades. Você sendo feliz, estando feliz, você vai poder fazer muito mais. O seu potencial de bondade, de benevolência, né, vai potencializar junto com isso, é óbvio. Assim como se você não é uma pessoa de caráter, não é uma pessoa boa, se você enriquecer, o seu potencial também de não benevolência, de falta de caráter também vai potencializar. Então a gente precisa quebrar essa crença de que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, quem tem dinheiro não ajuda os outros. Existem pessoas que têm dinheiro e não ajudam os outros. Existem pessoas que têm dinheiro e não são boas. Existem, mas não são todas, né? Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. E aí, voltando ao tema felicidade, o que te faz feliz? O que te deixa feliz? Né? O que te faz se sentir, sabe, abundante? Às vezes se sentir abundante é você dar uma volta no parque, é você sentar e tomar um café, é você poder, sei lá, comprar um livro por mês, é você poder, fazer alguma coisa, sabe, para sua família também, onde você participe junto. É sobre isso que a gente precisa pensar, né? O que traz essa felicidade pra gente? A gente vai estar feliz 365 dias do ano? Não, gente. Não, porque nós temos os nossos desafios. Nós somos seres humanos, de carne e osso. Então, né, nós que somos mulheres ainda temos a TPM. Então não dá para ficar 365 dias do ano morrendo de felicidade. Mas dá para viver a maior parte desses dias do ano nesse estado de felicidade. Sabe? Olhando quem você é, curtindo quem você está, curtindo o que você já tem, sendo mais grato, né, por tudo que aconteceu na sua vida, pelos seus aprendizados. É sobre isso. E se você quiser acrescentar mais, falar sobre o que é felicidade para você, manda aí pro nosso WhatsApp 22 992221003. Conta pra gente o que significa
para você felicidade, para a gente poder entender, né, o que vocês pensam sobre o assunto. É importante a gente fazer essa troca. E se você puder, acessa esse site que eu falei aqui para vocês, onde tem a pesquisa, né, para a gente poder conversar mais sobre, porque eu achei incrível existir esse relatório e eu achei incrível, né, ser chancelado pela ONU. Então vamos ver aí o que cada um pode fazer, né, dentro da sua comunidade, dentro da sua família, dentro da empresa que você trabalha, para aumentar esse nível de felicidade. Eu tenho outros podcasts aí para trás que falam sobre felicidade. Esse ano eu trouxe o Du, que é especialista em felicidade, que fala sobre isso. Então busca aí, eu fiz um curso, né, em Berkeley, que fala sobre felicidade no trabalho. Então eu acho que a gente, enquanto indivíduo, enquanto profissional, enquanto ser humano, tem muito para contribuir com esse tema e para olhar, né, para a nossa vida e ver o que a gente realmente pensa sobre isso e o que é de fato felicidade para a gente. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Relatório Mundial da Felicidade, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.